Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Agora vamos continuar. É a terceira vez que a gente tá tentando gravar a abertura e você não para de dar risada, mas vamos continuar assim então. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga. O uruguaio fascinado pela morte, doença e acidentes que fez as mais terríveis, brilhantes e transcendentais obras da literatura hispano-americana do século XX. É por isso que a gente começou rindo assim, né? Não, é totalmente o oposto, não deveria estar rindo. Ele tem uma história de conto de horror na própria vida dele. A gente vai falar sobre isso ao final. Mas depois do conto. Então, boa leitura. O Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga. Tradução de Paulo Soriano. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o duro temperamento de seu marido regelou-lhe as sonhadas fantasias de noiva. Ela o queria muito. Todavia, às vezes, quando voltavam à noite juntos pela rua, lançava com um ligeiro estremecimento um olhar furtivo à alta estatura de Jordan, mudo a uma hora. Este, de sua feita, a amava profundamente, mas sem demonstrá-lo. Durante 3 meses, eles haviam se casado em abril. Viveram uma felicidade especial. Sem dúvida, houvera ela desejado menor austeridade neste rígido céu de amor e maior ternura, inocente e expansiva. Mas o impassível semblante do marido a tolhia sempre. A casa em que viviam influía um pouco em seus estremecimentos. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas e estátuas de mármore produziam outonal impressão de palácio encantado. Lá dentro, o brilho glacial do estuque sem a mais leve ranhura nas altas paredes confirmava aquela sensação de frio desagradável. Ao cruzar de um cômodo ao outro, os passos ecoavam por toda a casa, como se um grande abandono houvesse tornado mais perceptível a sua ressonância. Nesse estranho ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Não obstante, havia terminado por descer um véu sobre os seus antigos sonhos e ainda vivia adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até que chegasse o marido. Não seria de estranhar que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de gripe que se arrastou insidiosamente por dias e dias. Alicia não se restabelecia nunca. Ao fim de uma tarde, pôde sair ao jardim, apoiada no braço dele. Olhava indiferente para um lado e para o outro. De súbito, Jordan, com profunda ternura, passou-lhe a mão pela cabeça e Alicia em seguida rompeu em soluços, lançando-lhe os braços ao pescoço. Chorou profundamente todo o seu horror reprimido, redobrando os prantos à menor tentativa de carícia. Então, os soluços foram se abrandando, mas ela ainda ficou um bom tempo aninhada ao pescoço do marido, sem mover-se e sem dizer palavra. Foi esta a última ocasião em que Alicia manteve-se de pé. No dia seguinte, acordou esmorecida. O médico de Jordan examinou-a com grande atenção, ordenando-lhe calma e repouso absolutos. Não sei, disse-lhe já à porta da casa com a voz ainda baixa. Ela é presa de uma grande debilidade que não sei explicar e sem vômitos, sem nada. Se amanhã ela acordar como hoje, chame-me de imediato. No dia seguinte, Alicia piorou. Veio o médico. Constatou-se uma anemia de agudíssima evolução completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas caminhava visivelmente ao encontro da morte. Durante todo o dia, o quarto permanecia com as luzes acesas e em total silêncio. Passavam-se horas sem se ouvir o menor ruído. Alicia dormitava.
Jordan permanecia todo o tempo na sala, também com todas as luzes acesas. Marchava sem cessar de um extremo ao outro com incansável obstinação. O tapete abafava os seus passos. Às vezes, entrava no quarto e prosseguia o seu mudo vai-vem ao longo da cama, olhando para a mulher cada vez que caminhava em sua direção. Logo, Alicia começou a ter alucinações, confusas e flutuantes a princípio, mas que desceram em seguida ao rés do chão. A jovem, com os olhos desmesuradamente abertos, não fazia senão olhar para o tapete, num e noutro lado do encosto da cama. Certa noite ficou repentinamente com o olhar esgazeado. Num certo momento abriu a boca para gritar e suas narinas e seus lábios se encharcaram de suor. "Jordan! Jordan!" gritou rígida de espanto, sem deixar de olhar para o tapete. Jordan correu ao quarto e, ao ver chegar o marido, Alicia deu um grito de horror. "Sou eu! Alicia! Sou eu!" Alicia o fitou com um olhar enviesado, olhou para o tapete, novamente para ele e, depois de um longo tempo de estupefata confrontação, acalmou-se. Sorriu e tomou entre as suas as mãos do marido, acariciando-a a tremer. Havia, entre as suas alucinações mais obstinadas, a de um antropóide que, apoiado no tapete sobre os dedos, mantinha os olhos fixos nela. Os médicos voltaram inutilmente. Havia ali diante deles uma vida que se extinguia, dessangrando-se dia a dia, hora a hora, sem que eles soubessem absolutamente como. Na última consulta, Alicia jazia em estupor, enquanto os médicos a puceavam, passando de um para o outro punho inerte, observavam-na silenciosamente por um longo tempo e seguiram para a sala de jantar. Psst! Encolheu os ombros, desalentando o médico. "É um caso sério, pouco há o que fazer." "Era só o que me faltava", respondeu Jordan e tamborilou bruscamente sobre a mesa. Alicia seguiu definhando-se em seu delírio de anemia, que ao cair da tarde se agravava, mas que amainava sempre às primeiras horas da manhã. Durante o dia a enfermidade não progredia. A cada despertar, todavia, Alicia acordava lívida, quase em síncope. Parecia que unicamente de noite a vida se lhe escapava em novas asas de sangue. Ao despertar, tinha sempre a sensação de esmagar-se na cama com 1 milhão de quilos sobre si. A partir do 3º dia, essa prostração não mais a abandonou. Apenas podia mover a cabeça. Não queria que tocassem na cama, nem mesmo que lhe ajeitassem o travesseiro. Seus terrores crepusculares evoluíram em forma de monstros que se arrastavam até o leito e subiam dificultosamente pela colcha. Depois, perdeu os sentidos. Nos 2 dias finais, delirou sem cessar, a meia voz. As luzes continuaram funebremente acesas no quarto e na sala. E no silêncio agônico da casa, não se ouvia mais que o delírio monótono que vinha da cama, além do rumor abafado dos eternos passos de Jordan. Alicia morreu, finalmente. A empregada, que entrou depois para desfazer a cama, já vazia, olhou por um instante, desconfiada, para o travesseiro. "Senhor!" chamou Jordan em voz baixa. "No travesseiro há manchas que parecem de sangue." Jordan aproximou-se rapidamente, abaixando-se, de fato sobre a fronha de ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, viam-se pequenas manchas escuras. "Parecem picadas", murmurou a empregada, depois de um momento de móvel observação. "Levante-o para a luz", disse-lhe Jordan. A empregada ergueu o travesseiro, mas logo deixou cair e ficou a mirá-lo, pálida, a tremer, sem saber por que Jordan sentiu que os cabelos se eriçavam. "O que foi?" murmurou com a voz rouca. "É muito pesado", falou a empregada, sem deixar de tremer. Jordan o levantou. Pesava extraordinariamente. Levaram-no e, sob a mesa da sala de jantar, Jordan, com um talho, cortou a fronha e a capa.
As penas superiores voaram e a empregada deu um grito de horror com a boca escancarada, levando as mãos crispadas à cabeça. No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, jazia um animal monstruoso, uma bola vivente e viscosa. Estava tão inchado que somente a boca se lhe sobressaía. Noite após noite, desde que Alice adoecera, ele tinha aplicado secretamente a sua boca, ou melhor dizendo, a sua tromba, às têmporas da doente, sugando-lhe o sangue. A mordedura era quase imperceptível. A remoção diária do travesseiro sem dúvida impedira o seu desenvolvimento, mas desde que a jovem não mais conseguiu mover-se, a sucção tornou-se vertiginosa. Em 5 dias e 5 noites tinha esvaziado Alicia. Esses parasitas das aves, pequenos em seu meio habitual, chegam a adquirir em certas condições proporções enormes. O sangue humano parece ser-lhes particularmente favorável, e não é raro encontrá-los nos travesseiros de penas. E esse foi o Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga. Um nome, né, Travesseiro de Penas. Vou ler um conto aqui pra eu adormecer aqui, ter bons sonhos, né, o Travesseiro de Penas. Sim, é um conto de horror, é um dos mais conhecidos, né, desse autor. Tá num livro chamado Quantos de Muerte, né, então, de horror e morte. E a gente tem algumas questões, assim, bem impactantes na vida desse autor, Lucas, desse autor uruguaio. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Vamos abrir primeiro os leques do conto, mas ao ler a biografia dele, eu só posso dizer que você vai ficando... Como isso aconteceu? Isso também aconteceu? Meu Deus! Daí quando você acha que não tem mais nada de ruim pra acontecer, acontece mais coisas ruins, né? Então, até algumas pessoas acham que ele era inspirado, né? Uma parte da obra dele foi inspirada por toda essa morte, acidente, doença que a própria vida dele foi, sabe? Mas e o conto aí? Já vamos chegar na biografia dele em si, né? Falar de tudo, dessa vida maluca dele. Mas e esse conto aí? Primeiro quero dizer que esse monstro, né, esse parasita, esse bicho que a gente ouve se movendo no final do conto ali, dá uma coisa, uma sensação bem fantástico, né? Porque não é necessariamente uma aranha, mas é um monstro, né, mesmo, tipo um monstro debaixo da cama ali. Que tem até um momento que fala que não coloca sua tromba, né, na cabeça da mulher. Mas vamos começar no princípio, né, que essa é a ordem natural das coisas. A gente tem ali um casal, né, que é a Alicia e o Jordan, recém-casado, ainda em lua de mel. Achei interessante esse movimento que ele faz da lua de mel, né, o leito ali, né, lua de mel, o momento do casal, pra essa coisa do leito se tornar essa coisa infernal na vida deles, né? Porque a mulher cai de cama e não sai mais. Mas vamos chegar ali. Então, e eu até fiquei desconfiado ali no começo se o marido não tinha... implantado o bicho. Não tinha algo... Porque ele parece meio indiferente, assim, as coisas, ele né? é descrito como alguém de semblante impassível, ele né? Parece que... Ele dá a impressão que ele sabe que tem alguma coisa ali, mas que ele não pode fazer nada. Sabe que eu não tinha pensado por esse lado? Foi a leitura que eu tive ali no início, né? Mas é uma daquelas coisas que fica pro leitor, eu acho, né? Tentar desvendar, eu acho. Ele não quis, né, colocar... É muito legal isso que ele não... como muitos autores renomados que a gente encontra, né? E principalmente do terror, como o Edgar Allan Poe, como o Lovecraft, que eles não explicam de onde vem, né? Isso que é muito interessante. E depois a gente vai falar da biografia do Quiroga, que ele tem toda essa influência vinda, né, desse horror, assim, do Edgar Allan Poe e tal. Justamente. Que não é que você não necessariamente explica, né? Em nenhum momento ele fala da onde que veio, por que tá ali e tal. E é você, leitor, que tem esse papel, né? Que é muito legal esse tipo de leitura. E uma observação que eu fiz, eu não tinha feito essa sua e gostei de ouvir. Uma que eu fiz foi que ele ficou nesse ambiente do quarto. Então, eles estão em lua de mel. Então, é um fato dado no começo do conto. E é no quarto que a mulher
definha, né? Que finaliza seus dias. Então, eles têm 3 meses de lua de mel ali, algo muito bom. Daí você vai notar uma quebra nessa narrativa que, de repente, começa a contar como é a casa onde eles moram. Então, é descrito como um ambiente muito grande, onde os passos ecoam, né? Fala que é um palácio encantado, entre aspas, né? Com estátuas de mármore, mas que é um estranho ninho de amor, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente percebe que é um casal abastado, né? O Jordan é alto, sisudo, tem esse semblante impassível, e ela é uma loura, angelical e tímida, né? Então, assim, é descrito o casal. A gente percebe que eles são abastados, mas que tem um buraco ali, tem algo muito frio, né? Então ele dá esse clima todo meio que até de cemitério, assim, e tudo mais a casa, só que ele não fala, né? Ele te descreve ali a casa sem falar o que ele quer que lembre aquilo, né? Mas você, como leitor, vai internalizando, né? e você fica com aquela imagem ruim da casa. Né? Eu evoquei até um pouco da casa de Usher, até, sim, nessa mansão, né? Interessante. Tá certo que até tipo um contraste, né? Porque a casa de Usher tá toda destruindo em ruínas, né? Que isso também é bem importante pro conto, né? Que tem toda essa metáfora da relação dos Usher com a casa sendo destruída decadente, aos poucos, né? A casa toda rachada. E aqui a gente tem essa casa que, a primeiro momento, parece ser perfeita, né? Mas fria demais, perfeita demais. Ele chama de palácio encantado, mas ao mesmo tempo fala que é uma casa hostil, né? Então é interessante esse jogo de jogar o leitor de um lado e do outro. Daí o que acontece? De repente tem aquele fato deles juntos no jardim, onde ela abraça o marido e começa a chorar e, enfim, tenta uma declaração ali que não sai. Ele fala que o marido ama muito ela, mas para ali. De repente, a mulher cai doente e o médico recomenda um repouso absoluto. Nesse momento, ela começa com debilidades, alucinações e é detectada uma anemia profunda que não tem causa, né? Que começa a aumentar a cada momento. Sim. E é bacana aqui no desfecho que os contos em si, eles têm isso por característica, né? A gente sempre explora um pouco o que é a literatura. Eu fiquei feliz da gente trazer pela primeira vez um autor latino-americano. Acho que vai ter mais dele, inclusive, porque com certeza. Eu dei dando uma olhada assim nas outras obras dele, e tem muita coisa legal, né? Que ele explora, inclusive, a selva. Não só dele, como o Leopoldo Lugones, que é alguém muito importante, um poeta uruguaio, que foi muito amigo dele, eles ficaram amigos, assim. Um poeta argentino, aliás, não uruguaio. Ele era uruguaio, o Lugones era argentino, então como ele morou um tempo também em Buenos Aires, né, então ele fez várias amizades e tal. E eu também quero trazer outros, assim, a nossa listinha vai aumentando a cada semana, né, e o Quiroga era contemporâneo do Jorge Luiz Borges também. Muito legal. Se conheceram e tal. Mas então, nessa pegada, nessa última martelada do conto, a gente tem essa revelação do que ocorreu com essa mulher, afinal, né? Bem surpreendente, inclusive. Você tinha me falado sobre o conto, né? E daí me pediu, quer que eu te conte o que vai acontecer e tal. Eu falei, conte também, porque é melhor que eu saiba, né? Antes de ler a história, de conhecer a história, porque daí eu já vou saber o que vou estar esperando para editar aqui, né? E daí, mesmo você me contando, né, e eu não necessariamente tendo a primeira impressão como leitor, né, já foi bem surpreendente, assim, né, e aquela coisa que você, claro, né, super lúgubre, né, e aterrorizante. E não tem essa palavra, apesar dele ser fã do Poe, né? Super aterrorizante, mas com muito criativo, né? Então é uma sacada, assim, muito legal muito legal, entre aspas, né? E fantástica também, né? Dessa espécie de monstro, mas é um monstro muito palpável, porque ele dá qualidades de coisas que você conhece, né? Pra mim lembra muito uma aranha. Sim. E acho que até ele usa um termo, né? Que não sei se é aracnídeo ou algo assim. Eu acho que depende bastante também da tradução, né? Porque eu li esse conto 2 vezes, de 2 tradutores diferentes. E eu optei por essa versão que a gente trouxe aqui. Sim. O outro dava mais a entender na outra versão que era uma aranha. E por isso também eu gostei mais dessa, porque a gente tem essa coisa da nossa imaginação preencher, né? Muito legal. E também eu vejo toda uma metáfora aí, né? Desse monstro aí sugando a vida dela, né? Aos poucos. Então eu acho que também tem
que depende de cada um, que cada um interpreta, né? Eu tive a minha interpretação, mas eu vejo que também é uma metáfora muito importante pro conto, né? Ser que tem tudo a ver com a relação ali deles também, né? Uhum. E ele deixa claro ali que foi 5 dias e 5 noites, que foi o tempo suficiente para que ela se esvaísse totalmente em sangue. Ela morreu ali porque o bicho sugou todo o seu sangue. Então, e não é raro encontrá-los nos travesseiros de pena. Ele dá esse alerta no final. Porque é aquela coisa, né? Tipo... aquela coisa bem... que hoje a gente vê bastante em filme de terror, né? Então, a gente já viu ali no conto dele, ele dando esse aviso aí, que é como a gente até explicou na semana retrasada, eu acho, do Machado de Assis, né? Como é que você deu a advertência, né? Uhum. Então, aquela advertência que no caso do conto do Machado era isso aconteceu e tudo mais, que é o famoso baseado em fatos reais, né? Uhum. Então, aqui no final ele dá uma advertência, né? Então, agora, boa noite pra você, vai no teu travesseiro e cuidado com o bicho. Dorme bem, durma em paz. Meu Deus, né? Isso me fez lembrar uma cena muito cômica da minha infância. Acho que eu tinha uns 7 anos. Tava dormindo e senti uma coisa gelada, assim, no rosto, na bochecha. Isso aí é... Era uma pererequinha. Sim. Acordei me estabanando, assim. Quem nunca, né? Vai dormir e daí, de repente, você sente algo no teu rosto. Ui, terrível. Eu acho que uma vez foi uma barata. Nossa. Esse conto faz você... trazer à tona todas essas memórias, né? De peçonhentos e parasitas que entram na sua cama. E eu já sonhei algumas vezes com aranha na cama, assim. Ui, é horrível. Eu sonhava bastante quando criança. Que tava assim em cima da cama e você tentava... Eu acordava assim, tipo, estapeando a cama, tentando matar, e tirava tudo as cobertas, assim. Não sei o que isso quer dizer, né? Eu acho que quem estuda sonhos deve ter algum sentido, né, pra aranha na cama, mas... se esse conto evocou... Se esse conto evocou alguma lembrança, alguma memória sua, ou você correlaciona com outra obra literária, filme ou livro, escreve pra gente, tá? Pra gente poder ter o seu feedback. Você teve algum caso seu aí de um bicho na sua cama e você sai correndo? E também, e até quando eu tava fazendo a ilustração desse episódio, e depois de ouvir ele, né, eu ficava pensando, vou sonhar com a aranha, com certeza. Eu tenho certeza que vou sonhar com a aranha. Vejamos. Mas não teve nada até agora. Não, então tá limpo. A mente tá organizada. Mas falar de conto de horror, né, que é essa pegada que a gente trouxe nessa semana, a vida do Horácio Quiroga foi um conto de horror, né? Foi porque... ele teve, assim, várias perdas e todas baseadas em suicídio. Então, mesmo após a vida dele, continuou ocorrendo suicídios na família. Então, é algo muito marcante, assim. Sim, inclusive até antes de você continuar no que aconteceu e tudo, a gente... não sei se é comum... parece que até esses escritores usam... Parece que até o marketing deles que é assim, mas claro que não é, né? Aconteceu mesmo na vida deles. Uhum. Mas a gente vê na maioria dos escritores que tem essa veia do horror, né? Ter essa vida que parece um conto de horror também. Aqui a gente inclui Edgar Allan Poe, né? Que foi encontrado... com roupas de outra pessoa, morto, né? Na sarjeta, depois de 3 dias desaparecido, e daí ninguém sabia, né, onde que ele... do que ele tinha morrido, ou se tinham assassinado ele, ou se era por bebedeira, né? Que ele bebia bastante. Uhum. E ficou nessa incógnita aí do que ele tinha morrido, e ele morreu bem sozinho também, né? Que a gente comentou nos episódios anteriores com o Edgar Allan Poe, que ele... não tinha, assim, ninguém por ele, né? O velório dele, se não me engano, né? Como é muito tempo atrás, é meio no achismo, mas tem relatos que falam que tinha 7 pessoas, assim, só no velório. Então, a própria vida do Edgar Allan Poe, fora, né? Tudo que ele passou na vida dele, né? Ele perdeu parentes muito cedo também e tudo mais. O Lovecraft também, né? Passou por momentos, assim, de loucura, né? Que também foi bem intenso pra ele. Uhum. E também o Ambrose Bierce, não sei se você lembra aquele conto que a gente fez, que é muito influenciado também pelo... Uma Noite de Verão, né? O conto Uma Noite de Verão. Ele parece um Edgar Allan Poe com mais senso de humor, assim. Uhum. Ele é mais engraçado. Mas a vida dele também, né, foi
Foi difícil. Parecendo a do Kafka também foi bem difícil, que a gente trouxe o Artista da Fome, né? Do Franz Kafka. E a gente hoje chega aí no Horácio Quiroga, que também tem uma vida conturbada, né? Aí fica a dica, de repente você tá passando por momentos difíceis, eu teve essa memória aí do peçonhento na sua cama, que a gente tava brincando com esse fato, mas dá pra perceber que até tem uma frase do Quiroga que eu li assim: se você tá cheio de emoção e escreveu alguma coisa, esquece aquilo, vira as costas e depois volta. Se ao reler ou continuar a história você sentir a mesma emoção, é porque aquilo tá bom, vale a pena você investir. Então, teste. É um bom teste, é uma das coisas dele. E o que eu quero falar aqui da biografia é que ele deixou no legado algo que é considerado um documento da literatura, que se chama O Decálogo do Perfeito Contista. Eu ainda vou ler, fico curiosíssima, não li ainda esse documento, mas é considerado um documento literário da sua época e de um modo de pensar a literatura, onde ele explana o que é preciso para ser um perfeito contista. Que massa. Vamos ler, Lucas, fiquei curiosíssima. Sim, quero aprender. Mas ele também teve coisas assim de juventude, como qualquer pessoa tem, né? Ele fez uma viagem de bicicleta de Salto a Paissandu. E isso, fui pesquisar, é mais ou menos 131 quilômetros. Mas isso em bicicleta, em 1897, era considerado algo assim bem prosaico, assim, um grande feito. Hoje você faz uma viagem dessa com menos de 2 horas de carro, né? Mas ali foi realmente um grande feito. E essa coisa da bicicleta marcou a vida dele, porque 1 ano depois ele publicou o primeiro artigo que foi sobre ciclismo. E mais 1 ano depois o primeiro conto da vida dele saiu, então, na imprensa. Então, assim, essa coisa da bicicleta foi meio que uma libertação, eu acredito, porque... Então, ele tinha 4 anos de vida, o pai dele se suicidou. Ele nasceu em Buenos Aires, né? Não, no Uruguai, né? Em Salto. Ele é uruguaio. Ele é uruguaio. Que ele nasceu em Buenos Aires. Ele viveu bastante em Buenos Aires, né? Se não me engano, acho que ele morreu, então. Isso, morreu em Buenos Aires. Então, ele nasceu em Salto, no Uruguai, e... com 4 anos de vida o pai dele morreu, mas aí morreu, depois tem uma coisa que foi um tiro acidental, mas que não foi acidental. Então o pai dele já teria se matado. Então aconteceu tudo isso, a mãe dele mudou, então para que ele fizesse os estudos, daí se casou de novo. No ano seguinte, o padrasto dele se suicidou. Então daí depois ele fez essa viagem de bicicleta, foi para a Europa, fez um grupo de estudos de literatura com outros amigos de Salto, e quando ele volta, ele então começa a fazer essas publicações. Ele ficou amigo desse poeta argentino que eu comentei, né, que é o Leopoldo Lugones, e eles então estabelecem uma relação. Depois ele recebe a visita desse poeta em Montevidéu, que quando ele volta da Europa ele vai morar na capital do Uruguai, né, por um tempo. Mas ele sempre foi atraído por esses temas, assim, esses estranhos aspectos da natureza humana, né? Doença, sofrimento dos seres humanos e tudo mais. Quando ele se apaixona e se casa com uma moça muito jovem, com essa moça ele tem 2 filhos, então ele tá lecionando ali, né, em Buenos Aires, por isso que você gravou tanto Buenos Aires, né? Ele realmente viveu grande parte da vida na Argentina. E ele resolve investir na selva, que entra esse elemento que você comentou bem curioso antes. De conhecer esses. Então ele cultiva... A primeira tentativa dele é cultivar algodão, não dá certo. Daí depois ele compra uma outra área de terra e cultiva várias coisas, até carvão, erva mate e tal. Daí a esposa não se adapta na selva. E o que acontece com ela? Se suicida? Se suicida, deixando ele com os 2 filhos. E eu li também que parecia que tinha uma história que ele, também não sei se na adolescência, na infância, um amigo dele morreu também com um tiro. Bem lembrado. Acidental, e foi ele que deu o tiro. Ele, né? que disparou o tiro. Então ele meio que mata um amigo poeta, né? Ele fica bem traumatizado por isso também. Então, só pra voltando um pouquinho, né? Não, mas continuando. É bem lembrado. Quando ele fica sozinho com os 2 filhos, ele escreve contos da selva, que são contos infantis.
Eu achei interessante que eu acho que foi uma forma que ele talvez tenha encontrado pra... Sabe o Oscar Wilde que escrevia pros filhos? Então, quem sabe esse Contos da Selva fosse uma forma também dele educar os filhos por meio da literatura, sabe? Eu faço essa leitura. Depois ele se casou de novo e comprou outra área de terra e cultiva mais coisas e larga essa coisa de lecionar, de ser professor também. Só que como ele é sempre muito bem relacionado, ele é até amigo de um presidente uruguaio. E quando o Brasil comemora a Semana de Arte Moderna, né, o centenário da República, em 1922, ele vem para o Brasil representando o Uruguai e participa da solenidade aqui. Eu gostei de saber desse fato, assim, ou seja, tem uma relação, né? Então ele já era bem consagrado. Já, assim, né? ele foi de fato, dentro da literatura uruguaia, quando a gente fala em prosa, ele é o principal, ele é o Machado de Assis dos uruguaios, sabe? Quando a gente fala de prosa, eu faço essa leitura, assim, só aparece o nome do Horácio Quiroga em primeira instância, assim, nessa época ali do início do século XX. Depois a gente tem vários poetas que são citados também, mas na prosa, como contista, ele foi muito aclamado na prosa modernista uruguaia, né? E foi contemporâneo, como eu falei, do Borges, né? Do Juan Carlos Onetti e do Leopoldo Lugones, que a gente vai trazer depois, também mais pra frente, alguma produção dele. E eu gostei dessa coisa dele ter deixado essa... Decálogo do Contista. Vamos ler, fica a promessa aí. Então, ele foi um grande poeta, romancista, diplomata e dramaturgo. E ele acabou tirando a própria vida também. Ele descobriu que tinha câncer, né? Foi isso. Tava com diagnóstico de câncer e se suicidou ali com 50 e... Não sei, eu sei que era foi 50, veneno. Ali nos 50 e tantos anos, acho que 57. E daí, o mais curioso é que alguns anos depois, a primeira filha dele se mata, depois o filho e depois a outra filha que ele teve. Então, é uma situação assim bem... dramática, né? Na família toda, nessa linha de sucessão que ele formou, foi continuando essas tragédias. Bem triste, mas deixou um legado muito rico, né? E vamos trazer mais coisas dele, sim. Eu gosto desse tipo de estilo, né? De gênero. Dá pra chamar até de gênero, né? Porque ele lembra muito o Edgar Allan Poe ali, o Lovecraft, enfim. E também esse estilo muito real, né? Ele tem uma escrita muito realista, assim, nesse sentido mais de ter o fantástico, mas ser coisas que você se identifica, porque estão perto de vocês, igual que a aranha, né? E tipo, você, às vezes, ir dormir e ficar com medo que tem alguma coisa no travesseiro, ou, né? Enfim. O realismo mágico é algo que eu quero trazer muito aqui pro leitor de ouvido, porque é algo que nos encanta como leitores. É isso aí. Mas então vamos falar dos nossos leitores encantados que apoiam a leitura de ouvido. Isso, os nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um apoiador também, entra em leitura de ouvido não. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e você pode nos apoiar com R$5 ou mais mensalmente para nos ajudar a continuar o podcast e melhorá-lo. Muito bom, então vamos lá. Muito obrigada para Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Letícia Lemos Gritti, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado você por escutar a gente até agora e... até a próxima semana. Até a próxima leitura.